Uma boa noite a todos vocês. É bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Louvarmos e adorarmos a Ele pelo seu amor, pelo seu cuidado, por sua presença na nossa vida em todos os dias e em todos os momentos. Quero saudar a todos vocês nas palavras bíblicas do salmista, que diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Que Deus abençoe a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, presencialmente ou se unindo a nós pela internet para esse culto. Também saudamos a todos aqueles que nos visitam e também assim se unem a nós para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Quero passar rapidamente aos avisos de vosso interesse. Lembramos que temos aqui na congregação cultos todos os sábados às 18 horas e esse culto sempre é transmitido pelo Facebook, no homepage da congregação. E temos cultos todos os domingos de manhã, também às 9 horas, culto presencial aqui na Congregação Cristo. Quero destacar que amanhã nós teremos também às 18h30 instrução de adultos. Aí temos outros avisos para a semana. Na terça está previsto estudo bíblico São Cristóvão 2. Na quarta-feira temos estudo bíblico do PEN sendo transmitido pelo Facebook. Todos estão convidados a se unirem a nós. Todos os que têm grupo ou que não têm grupo são convidados, especialmente o grupo Florestal, Centro, Jardim do Cedro e outros, então para esse estudo. E aqueles que perderam seu estudo presencial têm essa oportunidade também agora na quarta-feira. Quinta-feira, 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, 1º de julho, reunião dos leigos na nossa comunidade. Aí segue os avisos já do outro final de semana, com instrução de confirmandos de tarde, nos horários indicados. E no próximo domingo também temos aqui apontado culto, então, no Moinhos d'Água. E aí 18h30, instrução de adultos, novamente, no outro domingo, então, à tarde. Aí. São os avisos. Queremos dar início ao culto cantando o hino A Deus Cantai Louvores. Sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade. Convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se aquietou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e vida amor. Cantai-lhes doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai, vós peregrinos, ao seu celeste lar.
Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, nós sabemos que Deus muito nos ama. Foi por isso que Ele enviou Jesus, que fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Jesus por nós cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados. E quando fomos batizados, fomos revestidos com Jesus, ou seja, fomos tornados filhos de Deus. E recebemos a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. A certeza de que Deus está aqui conosco em todos os dias e momentos. Mas também sabemos que, apesar de tudo isso, nós temos inimigos da fé. O próprio diabo, o mundo, a carne, nos instigam ao pecado, a caminhos contrários à vontade de Deus. Pecamos continuamente em pensamentos, palavras e atitudes. Merecemos por isso o desprezo e o abandono de Deus. Mas Deus, por Jesus, sempre nos chama ao arrependimento. E por Jesus, Ele sempre nos oferece o perdão. E nós, conscientes da grandeza do amor de Deus revelado em Jesus, e daquilo que Jesus fez, e conscientes também dos nossos pecados, nós queremos hoje orar cantando como segue, e pedindo o perdão do nosso Deus. Com o hino que segue, então agora, nós queremos orar pedindo o perdão do nosso Deus. Permanecemos da forma como estamos. Confesso, Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão. Venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca alívio ao coração. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam na sua graça em Cristo. E a todos que assim o confessaram e creem, como ministro da palavra de Deus, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 16, que também nos dá o tema para a mensagem do culto. Deus está sempre comigo. Salmo 16,
responsivamente. Um versículo oficiante e outro, então, a congregação. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Podem todos se assentar, cantemos o hino Exultantes Te Adoramos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santa dor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza e a noite atroz. Doa dor nas alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos teu triunfo sobre o mar. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, é muito bom poder estar em Tua casa e assim junto com os irmãos, em Teu Filho amado Jesus Cristo, te rendermos culto. E assim também sermos fortalecidos na fé, na certeza do perdão em Jesus, e sermos fortalecidos pela Tua santa palavra com a qual Tu sempre vens ao nosso encontro. Que nós, assim, na ação de Teu Santo Espírito, cresçamos na fé e nos frutos da fé. Que possamos sentir de fato que Tu és um Deus conosco em todos os dias e momentos. Em nome de Jesus, o Deus conosco.
Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 9 a 21. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido, a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." O Senhor Deus disse: "Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte." Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." Então o Senhor Deus disse: "Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Elias, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem." Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você." Elias respondeu: "Está bem, pode ir, eu não estou impedindo." Aí Eliseu deixou a Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois, e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. A epístola lemos em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 após 13 a 26. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Continuando no 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem
que essa liberdade se torne uma culpa para permitir que na natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. O Santo Evangelho que queremos ouvir desta forma como estamos, ou seja, com reverência e em pé, encontramos em Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao versículo de número 62. Os samaritanos não recebem Jesus e algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Texto que leio, então, neste momento, diante de vós. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente,
No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Esse é o momento então da escola dominical. As crianças vêm para frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, aí todos recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês juntem as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, a Val e a Carol, ajudantes. Abençoado culto continuado para todos vocês. Em preparação, a mensagem: cantemos em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que devemos
ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo, que repouso na aflição. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Cristo é verdadeiro amigo, isto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados o mandou. Veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na certeza de que Deus está sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. É certo que cada um de nós aqui já viveu muitos bons momentos na vida. Quando falar em bons momentos, talvez até uma fita volte na nossa memória e temos alguns destaques dentro dessa nossa vida, na nossa história. Momentos de grande alegria, dos quais não podemos esquecer e guardamos no nosso coração. E com certeza são muitos momentos de alegria. Por outro lado, é certo também que vamos ter momentos de tristeza. E vivemos muitos momentos de tristeza na vida. Se pensar nos momentos de tristeza, também com certeza aquela fita nos mostra algumas coisas. Quais foram os momentos mais tristes que você já viveu na vida?
Talvez você recorde de muitas situações que lhe trouxeram muita tristeza, talvez muito sofrimento, talvez até dor. Agora, quando olhamos para o futuro, o que está diante de nós, poderíamos pensar quanto tempo nós ainda temos aqui neste mundo, ou qual vai ser a nossa história para frente. O que nós vamos viver de bons momentos, momentos tristes? Quais serão os desafios diante de nós? Talvez sejamos tomados por muitas ansiedades também. Quem sabe preocupações. Talvez até alguns fiquem com medo. Vai depender do momento, da situação que cada um estiver vivendo. E ao referir essas situações e ao refletirmos sobre elas, sobre a nossa vida, que palavras bonitas as do salmista diante de nós. E que pelo Espírito Santo sejam estas também as tuas palavras e as minhas palavras. Diante de tudo, tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Ou seja, Deus é tudo. Ele é a coisa mais importante. Porque foi Ele que nos escolheu para nascer. E o texto diz assim: o meu futuro está nas tuas mãos. Vamos temer o quê olhando para frente? O nosso futuro está nas mãos de Deus, que nos escolheu para nascer e guarda a nossa vida e nos abençoa. E mais, que foi capaz de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para por nós vencer o pecado, a morte e o diabo, e trazer para nós perdão, salvação e vida eterna. Por causa de Jesus, na hora da morte, nós vamos para o céu, porque Ele cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Sabemos que em Jesus Cristo também, nós vemos aqui promessas bonitas de Deus para nós. O futuro está nas mãos de Deus. Que maravilhoso. Mas, tu diriges a minha vida. Ele dirige a nossa vida, os nossos passos, a nossa história. Como são boas as bênçãos que Ele dá, como são maravilhosas. Ele ainda é o nosso conselheiro. Ele alegra o nosso coração. Ele nos segura. Ele nos protege do poder da morte. Enfim, a presença dEle nos enche de alegria e felicidade aqui nesta vida e para a eternidade. Puxa, podemos confiar realmente nisso tudo? Puxa, Deus, Ele tem o futuro nas mãos, a minha vida nas mãos. Ele me abençoa. Ele é o meu conselheiro. Ele está sempre comigo. Ele me alegra. Ele me segura, Ele me protege. Podemos realmente confiar nisso tudo? Mas quem garante que isso de fato é verdade? Jesus garante. Jesus garante. Esse Jesus que por nós cumpriu os mandamentos e pagou os pecados e nos deu o céu na hora da morte, de graça, sem a gente precisar fazer nada, porque Jesus já fez tudo. É esse Jesus que também garante que a nossa vida, o nosso futuro, a nossa história está nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso. São palavras muito bonitas então para nós. Então quando você viver momentos alegres, lembre, Deus tem a ver com tudo isso. Quando você viver momentos tristes e difíceis,
por causa do pecado que entrou no mundo e trouxe tudo isso para nós, lembre, Deus está sempre comigo. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me dirige, Ele me abençoa. E isso é maravilhoso. Então podemos de fato assim, em todos os dias e momentos, sentirmos alegria no nosso coração. Uma alegria que vem de Deus. E que não está presente no coração só nos momentos bons da vida, mas que está presente também nos momentos difíceis da nossa vida. Pois eu quero dizer para vocês que, por mais difícil que pareça, eu já vi várias pessoas sorrindo diante do sofrimento, diante da dor, diante da doença e até diante da morte. Mas como pode alguém sorrir em momentos assim tão complexos? Porque em Jesus o céu está aberto para as pessoas, enfim, que vivem essas promessas de Deus por Jesus. Porque o próprio Deus em Jesus as fortalece, as assiste entre meio a esses momentos talvez difíceis, complicados da vida. Aí vemos que Jesus faz diferença nesta vida e para a eternidade. Ou seja, Ele faz toda a diferença. E Ele garante então o céu e garante que Deus está conosco com todas as suas palavras e promessas para nós. Mas é tão tranquilo assim a vida do cristão? Olha, infelizmente nós temos o diabo, que está querendo estragar toda essa alegria, tirar todas essas certezas de nós. Que quer fazer com que a gente trema, com que a gente balance, ou que a gente caia no desespero. Porque o diabo e os anjos maus, que são os demônios, os anjos decaídos, eles são inimigos de Deus. E querem levar para a desgraça e a perdição terrena e eterna aqueles que Deus muito ama, que somos nós, os seres humanos. E o diabo vai fazer de tudo para tirar você de Jesus e, portanto, tirar você do céu e tirar de você essas certezas tão bonitas que Jesus traz para nós. E como o diabo vai fazer isso? Bom, ele vai fazer de tudo. Ele vai usar todas as formas que estiverem sob a autorização de Deus para ele usar. Ou seja, ele vai usar todas as iscas para tentar nos fisgar. Que nem o pescador quando vai para o rio e quer pescar. Dependendo do peixe, ele escolhe a isca. E aqueles que entendem um pouco mais de pescaria, e eu não entendo muito, mas eu já ouvi bastante sobre o assunto, dependendo do peixe que se quer, é o tipo da isca que se coloca no anzol. E o diabo vai fazer isso. E ele nos conhece bem, ele nos estuda, ele é um estrategista. Ele vai fazer de tudo para nos levar. Mas não se preocupem com o diabo, porque Jesus já derrotou ele. Jesus já venceu o diabo. Ele venceu o diabo por nós. Temos um outro inimigo, que infelizmente vem assim de forma avassaladora sobre os cristãos. É o mundo. Deus, o próprio Jesus nos diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo é levado por aquilo que o diabo defende. É aliado do próprio diabo. O mundo vai trazer e vai ensinar princípios, conceitos e valores diferentes daqueles que Deus ensina para nós. O mundo tem atacado tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Desde a questão de modo de vida, e podemos pensar também desde construção de família, como viver a vida, seguir a vida, o mundo tem atacado isso. Porque sabemos muito bem o que o mundo fala sobre família, sobre casamento.
Como seguir os caminhos no dia a dia? Nós conhecemos, sabemos muito bem o que o mundo tem nos ensinado e tem defendido. E o mundo tenta nos influenciar. A gente sabe que o meio, ele contagia. Ele é muito pesado sobre as pessoas. E ele vem sobre nós e os nossos filhos para tentar justamente nos tirar de Cristo e das certezas que Ele nos concede. Mas nenhum desses inimigos é o pior. O pior não é o diabo. O pior não é o mundo. Mesmo com toda a força, o pior é a nossa própria carne, como lemos na Escritura. O maior inimigo da nossa fé somos nós mesmos. O maior inimigo da minha fé sou eu mesmo. O maior inimigo da tua fé é você, querido irmão, querida irmã. Por quê? Por natureza, nós nascemos cegos, mortos, espiritualmente falando, inimigos de Deus. Fomos renascidos em Cristo. Revestidos em Jesus, nós passamos a ter vida espiritualmente falando. Ou seja, fomos ressuscitados da morte para a vida com Deus. Da morte de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, coisa que só Deus pode fazer. Ressuscitar mortos fisicamente só Deus pode fazer. Ressuscitar mortos espiritualmente só Deus pode fazer. Ele faz isso pelo seu Santo Espírito, na palavra e no batismo. Agora, precisamos lembrar que a velha natureza nos acompanha. A vontade da carne vai estar presente em luta com a nossa fé, com a nova natureza em Cristo até o fim da nossa vida. E Gálatas nos mostra muito bem, fomos libertos em Jesus. Mas o diabo tenta nos algemar de novo. O mundo tenta nos algemar, aprisionar. A nossa carne, no entanto, o pior inimigo, tenta nos tornar escravos. Escravos justamente daquilo que ela naturalmente almeja e nos instiga. E quais são os frutos da nossa natureza humana? A imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, ao invés de adorar a Deus, adorar imagens de escultura feitas por mãos humanas. Enfim, criar os próprios deuses. O texto fala, ao invés de buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em feitiçarias, em benzimentos, curandeirismos e outras artes do diabo. Cultivar inimizade, briga, ciúme, raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, bebedeira, fara e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então precisamos estar atentos àquilo que a carne também nos instiga como filhos de Deus, como povo de Deus. Atentos aos nossos pontos fracos, porque é ali que o diabo também vai ter muita força e o próprio mundo. Mas não esqueçam, a carne, de fato, é o pior inimigo. Mas o Espírito de Deus, sim, vai estar sempre agindo em nós na palavra, no batismo, na Santa Ceia, para produzir os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Que seja o Espírito de Deus que dirija a nossa vida. Em Cristo, vivendo livres, tendo cuidado para não sermos novamente escravizados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. E enfrentarmos e vivermos as consequências do pecado sem as certezas que só Deus pode dar para nós em Cristo. A certeza do céu e a certeza de que aqui não há motivo para temermos qualquer situação, então, na vida. Sim, ouvimos isso de forma tão bonita, né? Tão presente. Agora, por que é que nós muitas vezes tememos? Porque nós muitas vezes nos ansiamos e nos preocupamos. Porque talvez muitas vezes até quase desesperamos. Por que isso acontece conosco? Nós somos humanos. E eu não sou diferente de vocês também. Como ser humano. Nós lutamos todos contra o diabo, o mundo e a carne. Que bom que em Jesus já temos a vitória e a libertação.
e vivemos nas certezas de Deus. Mas, infelizmente, corremos o risco de fragilizar. É só olhar para a história do profeta Elias do culto de hoje. Por que essa história está aqui diante de nós hoje? Talvez para nos lembrar disso. Grande homem de Deus que foi Elias. Puxa, Deus fez grandes coisas através desse homem. Ele foi um instrumento fantástico. Bom, Deus até no fim da vida deu um prêmio especial, levou ele vivo para o céu, ele nem pela morte passou. Mas quando ele foi ameaçado de morte por Jezabel, a esposa do rei Acabe, porque ele tinha, junto com os seus, matado os profetas de Baal. Ela disse: assim como tu fez com os profetas, assim eu vou fazer contigo. E aí bateu o desespero em Elias. Aí ele se apavorou. E antes Deus tinha feito através dele chover fogo do céu diante de uma multidão. Ou seja, poderosamente tinha provado que Deus é maior do que tudo. E ele estava ali corajosamente diante do povo. Mas diante da ameaça da rainha, que era terrível, de fato, ele se apavorou, começou a fugir. Poderíamos dizer, bateu o desespero no homem. E o que Deus fez? Desistiu dele? Não. Guardou ele no caminho. Ou seja, quando ele estava se esvaindo, ele mandou um anjo para cuidar dele. Apesar de ele estar fugindo. Apesar de ele estar naquela situação. E aí o que mais ele faz? Ele vai e entra numa caverna, se intoca lá. Puxa, Elias tinha razão para entrar numa caverna lá, se intocar lá no meio do deserto? Claro que não tinha razão. Mas ele estava frágil, humanamente falando. Como você e eu podemos ora ficar frágeis. Por isso lembrem, vamos sempre aproveitar a palavra no culto. Vamos sempre ir na Santa Ceia, no encontro com Jesus, para sermos fortalecidos. Aproveitemos essas oportunidades. Façam devoções, participem de estudos da palavra. Isso é muito importante para o fortalecimento. Mas quando ele estava lá na caverna, o que Deus fez com Elias? Ele desistiu dele? Não. Ele foi lá e chamou ele. Elias, o que tu está fazendo aí? Saia e vai ficar diante de mim no alto monte. E antes dele sair, Deus fez um vento forte passar ali, que rachou moros e quebrou rochas em pedaços. Ou seja, ali diante onde é que ele estava, Deus fez soprar um vento de voar lasca de pedra para tudo que é lado. E agora? E o medo desse homem ali? Diante da caverna, um vento de fazer voar lasca de pedra. E não foi só isso. Depois disso, ele lá dentro da caverna começou um terremoto ainda. Alguém já viveu uma situação de terremoto? Alguém de vocês já esteve num local e teve terremoto? Eu lembro do que um colega me contou vivendo essa sensação de terremoto. Como ele não tinha vivido isso antes, ele contou que ele dando aula, então na escola, isso aconteceu numa cidade do Mato Grosso, que acontecem contínuos abalos, mas de pequena intensidade, na cidade de Porto dos Gaúchos. E aí começou aquele abalo, e ele notou que os alunos começaram a levantar e correr para fora da sala de aula, e todo mundo se aglomerar no pátio da escola, e ele buscando entender o que estava acontecendo, e ficou ali, mas sentia aquela sensação desagradável no chão. Até que ele entendeu o que estava acontecendo e também saiu com os demais. Ou seja, uma sensação muito desagradável. Ou seja, onde se balança a base, onde os pés estão firmados. Agora imaginar ele dentro da caverna em um terremoto. Com certeza que deve ter caído muita areia na cabeça dele. Talvez até umas pedras aqui ou acolá, e ele ali na caverna. Não bastou isso. Deus fez mais. Fez passar um fogo na frente da caverna agora. Depois do terremoto veio um fogo. Talvez, quem sabe, ele pensou, e agora? Agora eu vou morrer queimado aqui. Ele deve ter sentido o calor
com certeza das chamas e do fogo que ali passava. Qual era a situação de Elias naquele momento? De repente ele ouve um vento calmo e suave. E aí Elias ouviu, né, esse vento calmo, esse sussurro, talvez esse vento soprando suavemente. E aí o que ele faz? Ele saiu e ficou na frente da caverna, e Deus diz de novo: o que tu está fazendo aí? Ô Elias, o que aconteceu contigo? Como se nada ali tivesse acontecido. Mas interessante, depois de tudo isso, do vento forte, do terremoto, do fogo, ele ainda lembrava por que ele estava fugindo. Ele disse: olha, eu sou o único que sobrou, estão querendo me matar. Só eu sobrei. Aí Deus disse: olha, Elias, volte para o deserto, fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Ou seja, Deus mostrou que ele não era o único. Quantos adoradores ainda fiéis existiam? Quando ele achou que ele era o último, 7.000 pessoas. Mas Deus fez ele cumprir a missão e disse: agora, né, unja então Abel-Meolá como profeta para ficar em lugar de você. Eu já vou cuidar dos trâmites para encaminhar a tua aposentadoria. Acho que está na hora de você descansar. Ou seja, o cuidado de Deus pelos seus servos, pelos seus filhos, mesmo na fragilidade. E podemos ter a certeza que Deus vai ter esse cuidado sempre conosco. Talvez até diante de nós, diante dos problemas que nós vemos e percebemos e nos abalam, Ele vai fazer com que ventos fortes soprem. Talvez terremotos aconteçam. Ou quem sabe fogo passe diante de nós. Daqueles que nos assustam, impactam. Ou seja, muitas situações da vida. Mas tenham certeza que não importa o que venha, Deus, Ele está conosco. Ele tem o nosso futuro, a nossa vida nas suas mãos. Triste realidade, de fato, é aqueles que impedem a ação do Espírito Santo e desprezam Jesus Cristo. Pobres pessoas. Poderíamos olhar para o Evangelho de hoje. Mas os discípulos disseram: Senhor, Tu queres que façamos descer fogo do céu para acabar com esse povo que Te despreza? Jesus os repreendeu. Então ele e os discípulos foram para outro povoado. E a missão continuou. Ou seja, o que é que Deus quer com relação àqueles que estão desprezando a Ele? Ele quer que a missão continue. Que a gente continue anunciando a mensagem. Eu como pastor, vocês como membros, líderes da igreja. Para que o Espírito Santo possa ter oportunidade de pôr a fé em mais pessoas. Para que mais pessoas vivam com Jesus e vivam a certeza do céu na hora da morte. E para que mais pessoas vivam essas certezas tão bonitas do amor e do cuidado e da bênção de Deus. Do céu na hora da morte e na certeza de que Deus está aqui sempre, cuidando delas. Para que mais pessoas sintam o abraço de Deus, o colo de Deus, o livramento de Deus e vejam as bênçãos de Deus. E passem, quem sabe, a servi-lo como testemunhas. E passem a orá-lo com a sua vida, os seus dons, os seus bens, para a honra e glória de Deus, a edificação do seu reino aqui nesse mundo. Deus poderia destruir e matar todos aqueles que lhe desprezam. Se Ele quisesse, poderia, nós também, não é fato. Mas Ele quer fazer isso? Não, Ele quer salvar todas as pessoas. E tem concedido oportunidades. E continua chamando e anunciando essa mensagem maravilhosa do seu amor
e do seu cuidado. Para concluir, queridos irmãos, lembre, momentos tristes, difíceis, momentos alegres, fazem parte da nossa vida, farão parte da nossa vida. Vamos viver, ora, ansiedades, preocupações, sofrimento, sim. Mas em Jesus é outra história. Em Jesus Deus está conosco, nesta vida e para a eternidade. Sem Jesus, puxa vida, que triste. Mas que possamos estar com Jesus todos os dias e viver essas certezas no tempo que Ele nos der aqui. Quanto tempo? Quanto tempo? Deus que sabe. Quanto tempo eu tenho? Você tem. O que importa é o que diz o salmista. Ó Senhor Deus, Tu és tudo o que eu tenho, o meu futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a minha vida, e como são boas as bênçãos que me dás. Que Ele siga em Cristo, trabalhando em nós essas certezas tão bonitas, e mostrando a nós o seu amor e o seu cuidado em todos os dias. E que esse amor e cuidado nos mova também hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem se assentar, durante as ofertas cantemos o próximo hino. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Queridos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Queremos falar com Deus então em oração. De uma forma especial, queremos orar por todos os enfermos,
o Clemente Quande Jafniewski, a Heide Elizabeth Krai, Romaldo Goetz, Enio Roers. Queremos também orar pela Evelyn Tatiane Fomer. Queremos, ao orar por esses mencionados, orar por todos os demais enfermos, ou seja, incluir a todos neste momento. Também queremos, de forma especial, agradecer a Deus por tudo que tem feito pelos aniversariantes da nossa congregação, aniversariantes desses dias. Queremos pedir que Deus também os continue abençoando ricamente. Seguimos então responsivamente conforme a projeção. Eterno, imortal, onipotente Deus, conduzisse-nos até mais esse final de semana. Reconhecemos, agradecidos, as inúmeras bênçãos que vieram de Ti. Agradecemos-Te pelas roupas, comida, saúde, força, amigos e irmãos na fé. Agradecemos-Te pela paz e pela proteção de cada dia, repouso e segurança. Também agradecemos pelas demais bênçãos, mas em especial pela graça de nos teres chamado para junto da família cristã. Obrigado pela nossa congregação, pelos pastores fiéis, pela Tua santa palavra e pelos sacramentos. Derrama a Tua bênção sobre o nosso governo, para que seja conservada a paz entre nós e que a justiça seja aplicada retamente. Amplia a Tua igreja e bondosamente mantém-nos firmes na Tua palavra salvadora. Envia fiéis mensageiros do Evangelho a todos os lugares do mundo e dá-lhes ânimo e coragem para que anunciem a todos os homens, mulheres e crianças o Evangelho da salvação. Especialmente te pedimos pela Igreja Luterana de Moçambique e pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que celebra os seus 118 anos oficialmente em terras brasileiras. Renova-nos interiormente dia após dia e faça com que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Santifica os nossos corações e mentes. De uma forma especial, ó Deus, neste momento, nós oramos pelos enfermos. O Clemente Quande Jafniewski, a Heide Elizabeth Krai. E os colocamos nas Tuas mãos, certos do Teu amor, cuidado e direção. Te pedimos ainda pelo Romaldo Goetz, o Enio Roers. Queremos também nesse momento, ó Deus, te pedir pela Evelyn Tatiane Fomer. Tu sabes, ó Deus, da vida de cada um. Os colocamos diante de Ti. E ao pedirmos por esses enfermos, oramos por todos os demais, que Tu sabes e conheces muito bem. Neste momento, ó Deus, também de forma especial, queremos Te agradecer pelas bênçãos derramadas pelos aniversariantes. E Te pedimos os continues abençoando ricamente, que eles possam sentir sempre a Tua graça e o Teu amor. Tu sabes também da vida de cada um de nós, das nossas lutas, diante do diabo, do mundo e da carne. Pelo Teu Santo Espírito, em Cristo liberta-nos continuamente desses inimigos. E nos permita viver essa liberdade no Teu amor diante de Ti, diante do nosso próximo, servindo com a vida, tempo, dons e bens para a Tua honra e glória e para o nosso bem e o bem do semelhante. Enfim, Senhor, Te rogamos, purifica o nosso amor e enche-nos com zelo pela Tua palavra. Preserva-nos da falta de fé e da falta de amor. Habilita-nos a combater o bom combate até o fim. Conforta-nos em todas as provações e firma a nossa fé até o dia em que nos chamares para a eternidade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe então a todos os membros comungantes da congregação, para que possam neste momento receberem em Cristo a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Que possam sempre dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, cantemos os hinos que seguem na projeção, a distribuição pelo sistema habitual da congregação, começando pelos instrumentistas, apoiadores, e a congregação da minha direita, indo então para a esquerda. Todos podem se assentar. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Ninguém nos amou como Filho de Deus, e a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar do céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, amar sem cessar.
sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma um remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder em glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Amém. Sigam com Jesus e na certeza de que Deus está sempre com vocês aqui em todos os dias e momentos, e na certeza de que um dia estarão com Deus lá no céu. E até a próxima oportunidade. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados.